Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre chineses que foram presos trazendo para os Estados Unidos, lá para a região de Michigan, um fungo, que é um fungo extremamente danoso, o fungo que causa uma doença chamada giberela do trigo. Giberela ou também fusariose, é a mesma doença, tá? Tem dois nomes a doença, fusariose ou giberela do trigo. E é causada por esse fungo, Fusarium graminearum e não sei o que lá, e causa isso daqui, e já causou prejuízos enormes lá nos Estados Unidos na década de 80, esse fungo. E, bom, estão acusando esses dois chineses de fazerem terrorismo agropecuário, ou terrorismo agrário. Qual é o termo que eles usaram aqui? Ó? Agroterrorismo, uma arma de agroterrorismo nos Estados Unidos, né? Agora, eu não tenho certeza de que isso é o problema, porque ela fazia pesquisa sobre esse fungo na universidade lá do Michigan, né? E, de novo, todo mundo sabia que ela fazia pesquisa com essa bactéria, esse fungo lá no Michigan. Ela já tinha outras pesquisas nessa linha também, né? E pode ser que sejam pesquisas boas, né? Não quer dizer que você fazer pesquisa com um agente patogênico seja necessariamente algo ruim, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu suspeito que isso daqui, na verdade, é o Trump querendo achar uma justificativa para colocar tarifas na China. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Magnitsky no C# de panfletos pró-ditadura, Janja é agente da CIA e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, na visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ele entrou no aeroporto de Detroit com essas amostras aqui devidamente registradas e não sei o que lá, e guardadas, só que ele falou errado, ele não soube se explicar na alfândega porque ele estava levando aquilo ali, e daí foi aberta uma investigação e descobriu-se que ele estava levando isso, era o chinês chamado, como é que é o nome do cara? Jian. E o Liu, agora eu não sei qual que é o marido, qual que é a mulher nessa história aqui, que eu não sei como é que é nome de homem e nome de mulher aqui nesse negócio. Mas enfim, o fato é que é o marido e a mulher. O marido estava na China, trouxe isso para a mulher, porque a mulher está fazendo experimentos na Universidade de Michigan. Então assim, não foi como se ele tivesse trazido escondido, não. Ela trabalha com isso na Universidade do Michigan, então meio que, né, meio estranha essa história, né? Então, está sendo considerado um fungo perigoso, considerado um potencial de agroterrorismo nos Estados Unidos, uma toxina muito séria, e seriam para experimentos secretos na Universidade de Michigan. De novo, ela diz que não é experimento secreto, que a universidade sabe que todo mundo tem um programa para estudar esse fungo lá e coisa e tal. E por que se estuda esse fungo nos Estados Unidos? Porque ele já atacou um monte de lavouras americanas na década de 90. Na década de 90 teve um impacto muito grande esse fungo lá nos Estados Unidos. Ele já está controlado hoje em dia. E é aí que fica estranho, porque, ou seja, por que precisa trazer esse fungo da China? Não faz sentido isso. Ele já tem esse fungo aqui na Universidade de Michigan para estudar também, né? Enfim, então os dois presos estão sendo acusados de conspiração, falso testemunho e fraude de visto, né? Enfim, um monte de casos aqui, né? Certamente é um caso sério, eu não estou dizendo que agroterrorismo não seja uma coisa que acontece muito. Um dos casos mais tristes de agroterrorismo aconteceu aqui no Brasil com o episódio da vassoura de bruxa, né? O Brasil era um dos maiores produtores de cacau do mundo, aí pessoas do PT trouxeram a doença para prejudicar fazendeiros na região de Ilhéus, e hoje em dia, né, a dificuldade é muito grande, a vassoura de bruxa tomou conta lá do sul da Bahia, e a produção de cacau brasileira diminuiu muito com isso. Então existe sim agroterrorismo, é um negócio terrível e coisa e tal. Mas achar que você consegue impedir esse negócio vendo bagagem dos outros entrando no aeroporto é uma coisa meio infantil. Isso, se o cara quisesse trazer esse troço aqui, se ele tivesse escondido direitinho, ninguém ia achar essa coisa com o cara, pô, ele ia chegar aqui sem ninguém ver isso. É porque pegaram o caso dele porque tem alguma coisa a mais nisso daqui, né? O problema do bioterrorismo, como eu falo com vocês, não é o fato de que ele não seja ruim, ele é ruim pra caramba. O problema é que não tem como controlar, meu amigo, é fácil demais levar uma coisa, uma doença para outro país, não tem muito como impedir esse tipo de coisa, né? Então, aqui o Kash Patel está falando aqui que a evidência indica que eles tinham lealdade ao Partido Chinês, ao Partido Comunista Chinês, e recebeu dinheiro do governo chinês para trabalhos similares
com esse patogênico na China. Então, o namorado da Jian, que é o Zheiyong, também foi acusado e não sei o que lá. Ambos estão presos, estão sendo processados por conspiração contra os Estados Unidos. E esse caso é uma lembrança que o Partido Comunista Chinês está trabalhando o tempo todo para colocar operativos para fazer ataques nos Estados Unidos, para atacar a nossa comida, a nossa água, e isso teria consequências e não sei o que lá. E, de novo, o que eu acho isso aqui? É um absurdo, é verdade, coisa e tal, mas eu acho que estão exagerando esse caso aqui, porque não é um caso tão absurdo assim, não é um patogênico novo, é algo que já teve nos Estados Unidos, já teve experiência, já sabem o manejo disso. Aliás, aqui no Brasil também teve casos também, o pessoal já diz aqui como é que faz para controlar, para identificar, o que você vai fazer aqui, como é que você faz para o caso, né? Quando é que você bota de agrotóxico para resolver o problema. Então, assim, é um negócio complicado? É um negócio complicado, mas é um negócio assim, caramba, uma arma que destruiria o trigo nos Estados Unidos. Também não é assim, tá? E, de novo, segundo diz a moça, ela está estudando isso lá na Universidade de Michigan. Ela tem um programa lá, está fazendo esse estudo mesmo. Não é estudo secreto, não, é estudo na universidade. As universidades fazem estudos de biologia, né? Enfim, o que eu estou achando nessa história é que eles estão justamente exagerando esse caso. Por quê? Porque há o caso das tarifas contra a China. As tarifas do Trump estão sendo questionadas na justiça, porque da mesma forma que aqui no Brasil, o Trump tem o poder de aumentar a tarifa a qualquer momento, mas ele precisa justificar isso, né? Tanto que quando ele aumentou a tarifa para o México e para o Canadá, ele deu a desculpa das drogas, da fentanil, né? Fentanil, né, que é o nome da droga, né? Que estava sendo contrabandeada do México e do Canadá para os Estados Unidos. E, bom, de novo, existe contrabando de fentanil do México para os Estados Unidos? Existe, mas isso não vai resolver com tarifa, né? E do Canadá não tem quase nada. Ah, pode ter que ser que tem algum caso. Não, foi a desculpa que o Trump usou para poder botar tarifa nos países com essa desculpa do fentanil, né? E agora, a China, ele tem a desculpa disso daqui. E isso, para mim, soa muito como a justificativa legal que o Trump vai ter caso derrubem as tarifas chinesas nos tribunais. Elas estão sendo questionadas nos tribunais. Aqui, ó, um tribunal federal bloqueou o Trump de colocar tarifas e coisa e tal sobre os poderes de emergência da lei e coisa e tal, né? Depois ele recorreu e conseguiu manter as tarifas, mas o problema é que ele precisa de justificativa disso. Agora ele tem a justificativa. A China está tentando fazer agroterrorismo com os Estados Unidos, transportando fungos perigosíssimos e coisa e tal. Não deixa de ser uma justificativa para impedir a entrada, ou para justificar a colocação de tarifas contra a China, né? Vamos ver o que vai dar isso daqui. Sinceramente, é um caso sério? É um caso sério, mas não é essa coisa, bioterrorismo, não sei o que lá, isso aí mesmo, é tão fácil de fazer isso aí no final das contas, que eu não acredito que seja esse o problema. O caso de fundo é a briga do Trump para colocar mais tarifas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.